Fabrício. Meu nome é Fabrício Manuel Jesus, nasci em 12 de dezembro de 1971. Sou fundador da comunidade católica no Ardouro. E meu chamado, a minha vocação, ela nasceu, né, já com o meu nascimento. O Senhor ele já preparou, desde o meu nascimento, aquilo que ele desejava, né, aquilo que ele queria para mim. Sou o filho mais velho do segundo casamento. Meu pai, no primeiro casamento da minha mãe, meu pai ficou viúvo, então. E a diferença de idade entre os dois, né, era de 20 anos. Minha mãe, quando me teve, ela também tinha 20 anos, meu pai 40, então. E eu nasci, né, foi a primeira gravidez dela, então ela morava em Belo Horizonte até o casamento, eles casaram em Minas Gerais, né? E quando casaram, vieram morar em Brasília. Então minha mãe não tinha nenhum apoio assim, familiar nessa questão. Então foi toda a gravidez, ela, década de 70, né, começo da década de 70, então os recursos não eram como hoje. Não teve nenhuma ecografia. E aí eu fui desenvolvendo, minha mãe teve uma gravidez comum, nenhum evento assim muito diferente. Mas ao nascer eu nasci bem magrinho, foi um parto bem difícil. Minha mãe sempre contou que ela entrou em trabalho de parto logo na manhã do dia 11. E ali por volta das 9 horas da manhã ela começou a sentir as contrações. Foi andando até o hospital. E na época ali o que é hoje o Hospital São Vicente de Paulo, HPAP, conhecido, né? Antigamente era a maternidade São Vicente de Paulo. Então foi lá que eu nasci. Aí minha mãe saiu por volta de 1h da tarde, ela foi andando a pé até o hospital, mas não estava na hora. A enfermeira falou que ela podia voltar para casa e ficar tranquila esperando as contrações ficarem mais fortes. Por volta das 11h30 da noite, as contrações ficaram bem mais fortes. E aí ela me partiu num táxi, ela foi de táxi, ela já estava conseguindo andar. E quando foi 00:40, então eu nasci. Né? 00:40 do dia 12. Bem magro, pequenininho, né? 42 centímetros, por volta de 1,5 kg. Bem pequenininho, bem magrinho. Algumas pessoas pensavam, inclusive, que eu não fosse nem sobreviver. E aí vem já a ação do Senhor. Naquilo que o homem não acreditava, né? Naquilo que o homem talvez pensou em desenganar, o Senhor faz o seu primeiro milagre. Então eu vinguei. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus. A minha vinda ao mundo não foi uma vinda tão fácil, né? Foi uma tarefa difícil. Sendo eu o primeiro filho do casamento dos meus pais, era o primeiro filho da minha mãe, mas não era o primeiro filho do meu pai. Meu pai já havia se casado, já tinha ficado viúvo e casou de novo com a minha mãe. Então,
minha gestação não foi algo assim tão simples. Eu não nasci prematuro, né? Nasci com 42 semanas e um pouquinho, né? Mas quase passando do tempo mesmo. A minha mãe contava que quando chegou meio-dia ela começou a sentir algumas contrações. Quando deu 10 horas da noite ela foi caminhando para o hospital. O hospital fica pouco mais de 2 quilômetros, né? Ela foi andando. E eu nasci então 00:40. E eu nasci bem pequeno, com 42 centímetros, com 1,6 gramas. E interessante é porque todo mundo que ia lá visitar, né? Quando olhava falava assim, sorria, né, para minha mãe. E por dentro falava assim, coitado, né? Já vai perder o primeiro filho. Porque esse aí não tem como vingar não. É muito magrinho, é muito pequeno, né? Não vai conseguir vingar. Mas quando Deus tem algo, né, traçado, e Ele escolhe, Ele escolhe. Então, por toda a adversidade que foi, né, quando minha mãe casou, minha mãe mineira, né, de Belo Horizonte, meu pai também mineiro, mas meu pai já morava em Brasília, meu pai veio para Brasília em 57, e aí quando eles se casaram, minha mãe tinha 20 anos, e meu pai tinha 40 anos. Então, a diferença de idade minha para o meu pai é uma diferença bem grande, né? E foi nessa família que Deus escolheu que eu nascesse. E de qualquer jeito eu sou muito grato, porque não seria eu se não nascesse do meu pai e da minha mãe. Né? Eu só sou eu porque sou filho exatamente do meu pai e da minha mãe. Então isso tem uma importância muito grande. Né? Hoje em dia que as pessoas já não dão tanto valor, né, a pai, a mãe, eu queria começar agradecendo, né, a Deus pelo pai e pela mãe, né, que Ele me concedeu. Essa música foi uma das primeiras músicas que eu cantei na minha vida. Né? Era jardim de infância e então foi a primeira vez que fui apresentar no Dia das Mães, aí fui apresentar essa música. Então é uma música que tem um significado muito grande para mim, né? E gostaria que né, todo mundo acompanhasse e que agradecesse a Deus, né? Porque ninguém veio ao mundo senão por uma mãe, senão por um pai. Né? Ninguém vem ao mundo se não for através da união de um homem e de uma mulher. E nessa união é que nasce, né, a nossa presença aqui. Hoje em dia que o aborto é tão falado e que alguns países já estão até querendo criminalizar aqueles que falam contra o aborto, eu gostaria de agradecer, né, a minha mãe e meu pai, porque apesar de toda a dificuldade, de toda a pobreza, né, eles não desistiram, eles não quiseram me abortar, né, então, pelo sim, né, pelo sim de cada um deles. Por todos os jardins, procurando uma flor pra te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde
onde estava esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim dos corações. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho, faz milagre em oração. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, inebriando minha alma. Flor mamãe, amor perfeito. Assim que eu nasci, né, o meu apego com a minha mãe era muito grande. Era interessante que a gente não se separava em momento algum, né, porque a dificuldade foi grande, né, para minha mãe. Ela não tinha muito leite no começo e como eu nasci muito, né, meio raquítico, eu precisava comer muito. Então, afoito, né, com muita fome, minha mãe sofreu bastante porque eu feri muito, né, o bico do peito dela. Mas mesmo assim, ela nunca, né, desistia. E eu cresci assim, né, minha mãe ia ao banheiro, eu sentava na porta, enquanto ela estava lá dentro. Né? Então a gente não tinha momento algum de se separasse. Eu fui crescendo, né, e resquício ainda do meu nascimento, eu fui crescendo um pouco doente. Eu tinha asma, que tenho, né, até hoje, reumatismo, e era muito dolorido para minha mãe, porque ela tinha que me levar para tomar injeção. Eu passei 3 anos tomando benzetacil todos os dias, porque era o remédio que se tinha na época. E eu lembro que chegou um momento que eu já não conseguia mais, doía muito. Então o músculo, né, já ficava enrijecido. E quantas agulhas eu não quebrei, né? Quando o médico aplicava, eu não conseguia, eu enrijecia e a agulha quebrava. E a minha mãe querendo ser forte, né? Dizendo que não ia doer. Mas de relance eu sempre via a lágrima descendo, né? Porque ela sofria com o meu sofrimento. E foi assim durante muito tempo. A nossa proximidade sempre foi muito grande. Então, essa música me traz essa lembrança, né? E esse agradecimento. Então, que cada um possa, né, agradecendo a Deus o que viveu com a sua mãe, ou que não viveu também. Tem aquelas pessoas que podem não ter vivido com a mãe, não ter tido uma história, mas de qualquer jeito, para poder nascer, precisou de um sim, de uma mulher, né, que levou a gestação até o fim. Perfuma nossa ilusão, flor divina que eu suponho, faz milagre em oração. E Dia das Mães, às vezes é um dia difícil, não é? As pessoas às vezes pensam que, às vezes por não ter, né, por minha mãe já ter falecido, que é difícil por não tê-la, mas pelo contrário, é difícil pela falta de reconhecimento que eu vejo hoje de tantas mães, né?
Acho que isso me dói mais do que não ter a minha mãe, porque uma coisa eu tenho certeza, eu aproveitei tudo, vivi tudo com a minha mãe que eu podia ter vivido no tempo certo. Nós vivemos com a intensidade que precisava viver, até mesmo em oração. Porque minha mãe não era muito de igreja, meu pai sempre foi de igreja, minha mãe não era muito de igreja. Meu pai, ele sempre foi vicentino. Então ele, quando chegou em Brasília, já era vicentino e continuou vicentino. Mas a minha mãe, ela não era muito de igreja. E mesmo assim ela me ensinou a rezar, mesmo assim ela me colocou no caminho de Deus. E depois ela veio também, né? Ela veio acompanhando. Então, o dia a dia, né, de alguém que não reconhece o valor de uma mãe é um dia a dia muito difícil, né? Porque é você não reconhecer a própria existência da sua humanidade. Neste dia de carinho, quero senti-la no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. E música para mãe é que a gente tem algumas, né? Música de pai é mais difícil. Mas tem uma música que eu gosto muito, mesmo não concordando às vezes com alguns conceitos, né, que a música traz. Porque eu acho que com o tempo o valor do pai foi tão deteriorado, né, foi tão danificado, mas o pai, ele tem tanta importância quanto a mãe. Com certeza, é a mãe que carrega 9 meses. Mas não existiria 9 meses se não fosse o pai no começo. Então, ele tem muita importância. E depois do nascimento ele continua tendo muita importância. E pai é pai, né? Amigo é amigo e pai é pai. Essa música fala da questão do pai, né, ser amigo. Na verdade nem traz a palavra pai, mas a minha mãe, ela era apaixonada por Roberto Carlos e o presente de Natal dela durante mais de 20 anos, né, da vida dela era sempre o CD do Roberto Carlos, o CD não, né? Na época não tinha CD, era o LP do Roberto Carlos no final do ano, né? Isso foi mais de 20 anos. Então, mesmo com esse conceito, essa música, né, meu pai gosta muito dela também. Então, eu ofereço a ele esses pequenos versos, né? Não vou cantar a música toda, mas são alguns versos que são bem importantes, né, que falam dessa figura. Esses seus cabelos brancos, bonitos em seu olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo. Seus cabelos brancos, bonitos em seu olhar cansado, profundo me dizendo coisas. Vou tirar essa daqui porque se botar assim porque é um negócio no dedo dos dentes é complicado, né? Senão o pessoal do violão não enxerga assim. Esses seus cabelos brancos, bonitos em seu olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo. Esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo.
Meu pai nasceu muito pobre, veio para Brasília para tentar uma vida melhor. Sempre uma vida muito sofrida. Uma vida muito sofrida a vida dele. Aí ele casou uma vez, a esposa morreu, casou segunda vez, ficou viúvo pela segunda vez, minha mãe faleceu. O meu irmão mais velho faleceu também. Meu pai, o que ele passou, o que ele viveu, ele conseguiu vencer. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando os teus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos.